está havendo uma mini reformulação, uma micro reformulação no elenco. Enfim, são nomes que estão aparecendo, né? Já 2 negociações realmente confirmadas, né? Não foi o Cruzeiro que confirmou não, tá, gente? Foram as nossas fontes e tal, mas, né, as pessoas ligadas aos determinados jogadores. Vamos começar falando de quem poderia ou pode sair. O William qual que é a situação do William? Que ontem estava quase indo pro Internacional, mas já estava com o pezinho lá e ele queria ir, tá, gente? Ele ficou bolado com as coisas que aconteceram. Desde o ano passado, vamos dizer assim, primeiro boa tarde, né, Di, para você, para o Seabra também, e todos que nos acompanham. Desde o ano passado o Inter já tinha interesse no futebol do William, ele que tem uma bela passagem, né, no Colorado, por lá, então o Inter já tinha interesse no futebol do William, e aí desde o ano passado ele já trabalhava talvez com essa hipótese, e o Cruzeiro iniciou o ano rechaçando qualquer possibilidade de negociação do William. Mas aí a sequência de jogos, esses jogos ruins que fez o William, acabou levantando novamente essa hipótese, e o Inter ainda não descarta. Ontem tinha inclusive uma ideia de uma provável negociação envolvendo o atacante Wanderson. O Wanderson chegou a fazer gol no Cruzeiro em 2023, isso. Aquela vitória por 2-1, né? Ele fez o segundo gol do Inter, o Maurício fez o primeiro gol do Internacional naquela vitória no Mineirão. E a negociação ela acaba não evoluindo muito por conta também do Leonardo Jardim. O técnico português ele gosta do futebol do William, tem interesse em que o lateral direito do Cruzeiro permaneça na Toca da Raposa 2. Então a ideia, pelo menos com relação ao William, é que ele possa continuar. Tinha de fato essa vontade do Internacional e ela permanece, viu, Di? Mas a ideia é que o William, pelo menos nesse primeiro momento, não sai e tem essa sequência. Vai ter um tempo enorme para poder trabalhar o Léo Jardim e a poder apontar as falhas que tem no elenco, e tem algumas, né? E o Leonardo Meneghetti, o nosso companheiro do sul do país, de Porto Alegre, para você ver que a gente vai de Porto Alegre, El Salvador e o mundo inteiro, telefonando para todo mundo para tentar descobrir tudo, que são as nossas fontes mesmo, né? Até porque o Cruzeiro não é fonte, né? A assessoria do Cruzeiro não é fonte. Então, a gente tem fontes espalhadas por aí. Olha o que o Internacional falou com a imprensa hoje de manhã, e o que o nosso companheiro, que é um dos maiores cronistas esportivos do Rio Grande do Sul, reconhecidamente no Brasil, falou com a gente hoje. O que a gente sabe aqui é que o técnico do Cruzeiro não quis liberar o William e, portanto, o negócio não evoluiu. Essa é a informação que nós recebemos agora durante o nosso programa, o Debate Raiz. O negócio não vai prosperar porque o Jardim não quer liberar o William. Tá aí, então, agradecer demais a participação dos companheiros e de todos, né, que por aí vão ajudando a gente nas apurações, né? Essa matéria já está no portal também, otempo.com.br. Essas situações, Dani, a questão do William não ir já é a interferência direta do Léo Jardim, como a gente viu aí, né? Até a questão do goleiro mesmo, que a gente vai falar daqui a pouco e tudo mais. Então agora a gente vai poder ver o Cruzeiro de uma outra forma. A gente nem imaginava que ele estava procurando goleiro, né? Já vai poder ver mais o Cruzeiro pro lado do Jardim mesmo? Jardim é ótimo. A gente espera que sim, né? A partir do momento que o Pedrinho contratou o Leonardo Jardim, você deu carta branca para ele trabalhar, né? Ao contrário do que vinha acontecendo, né? A gente vê o áudio do Pedrinho em relação ao Seabra, a forma do Diniz aí, essa confusão que foi entrar, a permanência dele aí de um ano para o outro e tal. Então, bom, o Cruzeiro já foi eliminado, tem 40 dias pela frente, ponto final nisso, acabou. Vamos trabalhar pra frente, né? Vamos esquecer disso. A gente espera que agora o Cruzeiro, sim, dê carta branca. O Cruzeiro que eu falo, o Pedrinho, né? O Matos, dê carta branca pro Leonardo Jardim trabalhar e escalar quem ele quer. Escalar quem ele acha que tá melhor nesse momento. Seja ele o Gabigol, seja ele o Cássio, seja ele o Fabrício Bruno, quem quer que seja.
Então, nesse caso específico do William, pelo que a gente está ouvindo falar aí da imprensa gaúcha, o Leonardo Jardim barrou. Por quê? Porque o William é o titular dele. O William é um ótimo lateral, gente. O William foi bem no Campeonato Mineiro? Não. O William foi bem na reta final do ano passado? Péssimo. Depois que ele voltou da seleção brasileira, ele caiu muito de produção, assim como o Marlon, assim como outros jogadores do Cruzeiro. Mas ele é ele é um dos melhores laterais direitos do Brasil. Onde é que você vai achar um outro lateral direito para fazer essa função? Fagner vai aguentar a temporada inteira como titular? Não. Então, realmente, eu acho que está certíssimo. E o Wanderson, que é um bom jogador e que poderia, sim, ser contratado pelo Cruzeiro até, poderia compor o elenco, mas não nessa troca. Eu acho que essa troca aí realmente não é legal pro Cruzeiro. É legal pro Inter, é legal pro Wanderson, mas não é legal pro Cruzeiro. O Cruzeiro vai mandar um dos melhores laterais direitos pro Inter e vai receber um atacante que é reserva hoje. Então, não acho que seja uma boa e o Leonardo Jardim vetou. Poderia ser outra composição, aí sim. Mas nesses moldes aí, eu acho que tá certíssimo de vetar. É isso. Então fala pra gente, ô Rafa, do outro lado da lateral, que daí o Josias já comenta os dois laterais do Cruzeiro. Então vamos lá, fazer O que acontece com o moço Marlon? Pois é, pra gente fazer essa virada de jogo aí, né? O Marlon também foi talvez por acaso ou não, né? Um dos jogadores também, assim como o William, que perdeu pênaltis na cobrança, na disputa de pênaltis na semifinal do Campeonato Mineiro. O William abriu as cobranças, acabou desperdiçando, Matheus Mendes faz a defesa e o Marlon chuta para fora a terceira cobrança do Cruzeiro naquela disputa de pênaltis. E aí o Marlon também já tinha essa possibilidade de um negócio com o Red Bull Bragantino. Esse assunto até foi ventilado no ano passado, né, de uma provável troca com o Juninho Capixaba, que também é um lateral esquerdo. Faz a ala também pela esquerda, né? É um pouco mais avançada até o Juninho Capixaba. Tinha essa possibilidade no ano passado, mas o Cruzeiro também não tinha interesse nessa negociação. Mas ao que tudo indica para esse ano, por conta das sequência de jogos ruins que faz o Marlon no Cruzeiro, hoje reserva do time, né? O Kaique assume a titularidade. Agora o negócio é visto com bons olhos, pelo menos nesse primeiro momento, pela diretoria do Cruzeiro. E pedido do treinador do Bragantino. Sim, Fernando Seabra trabalhou com o Marlon. Ex-treinador do Cruzeiro, enfim, que entrou nessa história toda. Lembrando que nos dois casos, tanto a volta do Inter com força, né, para poder tentar levar o William, quanto a questão do Marlon, a volta do Bragantino também para tentar essa contratação, aconteceram exatamente depois do jogo de domingo e exatamente depois do que aconteceu na madrugada de domingo para segunda, que apareceu, né, aquela coisa horrorosa lá dos caras amarrados lá no viaduto e tudo mais. Então eles vieram à tona, né, ou vieram com mais força depois disso. Josias, tá certo o Jardim de segurar aí o William, podendo liberar o Marlon? O que você acha? Bom, de primeiro lamentar, né, esse episódio aí desses bonecos, né, até coloquei isso na coluna, lamentar. É um completo disparate, o futebol precisa, né, de ter limites, né, não vale tudo, não é as redes sociais também, elas acabam aumentando ainda mais essa insatisfação, esse ódio enraizado, e muitas pessoas aí, elas utilizam os teclados, né, se escondem por trás aí dos smartphones, dos computadores para fazerem ameaças, como fizeram também pro Matheus Mendes, né, lamentavelmente, tudo que eu li lá do Matheus, né, muito triste, né, falar da mãe dele, inclusive enfrentou uma doença tão devastadora e acabou falecendo, e uma pessoa totalmente doentia colocar aquelas mensagens para a esposa aí do Matheus Mendes. Mas em relação ao William, eu acredito que é uma boa essa questão do próprio Jardim continuar com o William no Cruzeiro. Eu acho que é um jogador que pode ser recuperado, apesar de não estar fazendo bons jogos. Acredito que é mais uma questão de posicionamento. Ele foi perdendo muita confiança ao longo dos últimos jogos do Cruzeiro, desde o ano passado, mas eu acredito que com o treinamento, esses 30 dias, mais de 30 dias que o Cruzeiro tem pela frente, o Jardim pode recuperar o William, e isso vai depender também muito da torcida, né? Acho que a torcida do Cruzeiro agora tem que ter uma reflexão também. Aquilo que for apoiado pelo Jardim, o torcedor tem que abraçar nesse momento para fazer esse Cruzeiro realmente dar frutos nesta temporada. Ainda faltam aí 3 campeonatos pela frente, o Cruzeiro tem múltiplas possibilidades e vai ter basicamente uma nova pré-temporada para ajustar as coisas e fazer as movimentações corretas. Em relação ao Marlon,
se for pelo Juninho Capixaba, já pode trocar agora, né? Porque eu nem pensaria 2 vezes. Acho que é sensacional para o Cruzeiro se isso acontecer. Mais uma vez, vamos ter que agradecer ao professor Fernando Seabra se realmente ele for fazer uma mexida dessa aí. Porque, olha, o Marlon vem jogando muito mal mesmo. Nesse jogo especificamente contra o América, vocês podem até me ajudar aí quanto tempo ele ficou em jogo, sei lá, cerca de 20 minutos. Em 20 minutos ele praticamente pulverizou o Cruzeiro completamente, né? Ele cometeu um pênalti, ele errou passe, ele fez tudo errado, aí depois ele perdeu o pênalti ainda, né? Jogando pra fora de uma forma bizonha. É um jogador que vem uma queda vertiginosa e o Kaique, acredito que se trabalhar uma questão defensiva nele, como o Leonardo Jardim já vem colocando o Kaique como titular, aguenta ali, mas precisa de um reserva, obviamente, ou então o titular, no caso, o Capixaba. Acho que seria sensacional para o Cruzeiro se isso acontecesse, porque realmente está nítido. O Marlon, desde o ano passado, já teve uma rusga com a torcida, já reclamou, já deletou o Instagram. Então, assim, totalmente sem clima, e é um jogador que não é insubstituível não, viu? O William eu já acho uma boa. Agora o Marlon pode dar tchau pro Cruzeiro urgentemente.